Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Além dos Bancos, podcast aqui da Igreja Batista do Parque das Nações. Uma iniciativa nossa para contar histórias, testemunhos, conhecer as pessoas e as histórias que estão além dos nossos bancos, né? E comigo sempre aqui nessa indústria de programação, com muitas curiosidades e um olhar clínico. Flecha. Lucas, cada episódio eu tinha algum jeito de te apresentar, e aí? Tá criativo. Estamos aqui no nosso episódio 7, né? E mais uma vez é um prazer estar aqui, escutando. A gente escuta muito, né, pastor? Isso que é bom. A gente fica aqui só escutando a história da igreja, da Bíblia da igreja e nutrindo nossa fé também. Isso tem sido muito bom para mim. Isso aí. E hoje, um casal ilustre da nossa igreja, parte da nossa membresia, né? Vai contar um pouco da história deles na Igreja Batista do Parque das Nações, né? Lideranças, né? Pessoas que sustentaram aí, fizeram parte do sustento da igreja aí num momento muito delicado. A gente vai falar também um pouco sobre isso. Obrigado pelo convite, por ter aceito o nosso convite. Graça e Laércio. Bem-vindos ao Além dos Bancos. Olá, boa noite. Boa noite, Lucas, pastor. Para nós é um privilégio atender o chamado da igreja aí, esse convite para nós é muito bom fazer parte desse bate-bola aqui, nesse aí. Agradecer pela oportunidade, né? A nossa igreja está ficando chique, agora a gente participando de podcast. Está muito chique a nossa igreja, parabéns ao Lucas, ao pastor. A gente vê, né, o crescimento da nossa igreja, né? Novidades, criatividades, pessoas novas aí usando as suas criatividades aí para enriquecer, né, a nossa igreja. Isso é muito bom. Aí, quero deixar bem. Acabamos de assistir o primeiro episódio, hein? Olha lá. Sei que a igreja vai, quem não viu ainda vai ver, né? E vai realmente amar esse episódio, os nossos podcasts, né? O ponto de partida ficou muito bom. É isso aí, quem tá vendo esse episódio já fica o convite para assistir desde o primeiro até esse aqui que é o 7º. Então, tá aí à disposição nos nossos canais de YouTube. Ao longo dessa jornada já descobrimos um pouco da história da bateria da igreja, né? Polêmica história da bateria da igreja. Já ouvimos também um pouco sobre o passado, né, da igreja. A irmã Zumira, né? Falou com a gente, conversou com a gente. Nós ouvimos também um pouco sobre a escola Montpetit, né? Já ouvimos também um pouco sobre a história Montpetit. Então tem bastante conteúdo, bastante história, né, para você ouvir no Além dos Bancos. Certamente vai abençoar a sua vida. Se você ainda não viu todos os episódios, veja. Quero iniciar nosso bate-papo com o Laércio da Graça, perguntando para eles como é que chegaram aqui, né? Como é que foi essa chegada na Igreja Batista do Parque, né? Quando aconteceu, como é que vocês chegaram aqui, né, na igreja? Nós somos cristãos oriundos de Diadema. E morando em Diadema, a gente congregava na Igreja Batista lá do Jardim Inamar. E sempre trabalhando com liderança. O pastor, à época, né, é meu cunhado, é um cunhado da Graça, né, casado com a minha terceira irmã mais velha. E aí nós sempre estivemos trabalhando lá na igreja, éramos diáconos lá também, né, trabalhávamos na diaconia. E aí mudamos para Santo André. Tivemos a necessidade de mudar para cá, viemos para o Parque Laboratório. E depois que mudamos para cá, nós ficamos 4 anos atendendo a igreja lá. Fizemos a transição pastoral 2 vezes lá como liderança e depois achamos por bem acomodar a nossa família, os meninos crescendo, né? Nós temos um casal de filhos, a Thaís e o Thiago, e eles precisando também de cultivar, de cultuar a fé, resolvemos mudar para cá, e começamos a mudar para a igreja mesmo, né? E começamos a procurar igreja e fomos lá no Parque das Nações. E viemos para o parque, na época do pastor Clóvis, né? Fomos recebidos pelo pastor Clóvis, que antecedeu o Caleb, né? Você, pastor.
Então, eu mesmo. Então estamos até hoje lá. E quando as pessoas falam assim, né? Como é que você foi fisgado? Olha, até peixe o pastor Clóvis nos deu, viu? Ele sabia que eu gostava de pescar. Um dia eu cheguei na igreja e falei assim, ó, não vai embora antes de pegar uma lembrancinha, uma encomenda que eu deixei para você lá no congelador da igreja. Aí fui lá, era uma pescada banana. Olha. Ele foi pescar e me trouxe de presente. E a gente foi ficando. Essas coisas cativam a gente, né? Hoje a gente vê que a igreja é muito assim acolhedora na questão de amizade, questão de comunhão, e a gente foi pego mesmo pela comunhão também, né, no parque. Nós somos muito bem recebidos, né? Tanto pela igreja quanto pelo pastor. O pastor Clóvis muito amoroso também, né? Ele, assim, se preocupava, né? De quando chegava um visitante, fazer questão de abraçar, de fazer o convite, perguntar, né? Se já participava de outra igreja. E eu sempre muito séria, né? Ele falava assim para mim, ó, sabe, eu sorri, tem que sorrir. Me lembra muito essas coisas do pastor Clóvis. Então, eu lembro que quando nós chegamos, eu trabalhava, hoje eu continuo sendo funcionário da empresa, né? Mas não trabalho mais no regime de revezamento. Mas eu sempre trabalhei, foi 30 anos trabalhando em revezamento, e às vezes no domingo eu tinha que entrar 10 horas da noite. Então o culto se estendia, o nosso culto começava às 7, não começava às 19, né? Não começava às 18, como é agora. Então começava às 19, quando dava 21, estava finalmente, às vezes estendia um pouco mais, eu tinha que sair bem quietinho, levantar para estar na hora de ir embora, deixava a Graça em casa, os meninos, e saía para trabalhar, né? E aí, quando eu estava levantando, às vezes, o irmão Laércio, lá do culto, o irmão Laércio já está indo. Aí ele justificava para a igreja, o irmão Laércio está saindo porque ele tem que trabalhar. Então, realmente, a igreja sempre foi amorosa com a gente, e isso que fez a gente ficar. Você vê, né, que as particularidades, né, Lucas? Isso aí é a mesma coisa comigo. Tem coisa que eu acho que não muda, né? E a gente também tem que lutar para preservar isso. A gente teve uma conversa com a irmã Zumira, e ela falou que uma coisa que eu fiquei assim, uau, como assim? Como pode ser, né? Que a nossa igreja, por um tempo, ela foi muito briguenta, né? O pessoal ia para retiro, levava guarda-chuva. Por que você tá levando guarda-chuva? Porque se tiver briga, eu já estou preparado. Meu Deus, gente, que é isso? Que igreja é essa? De onde? E hoje a gente não imagina essa realidade, graças a Deus, de briga na mão, né? Como assim? Então, você vê que tem uma troca, um carinho muito grande, né, hoje. Na questão de comunhão, né? Ela falou que o pessoal começou a ser muito festeiro, né? As comunhões. A gente vê isso em vários momentos, né? Nos cafés. Então é muito bom ver que... Desculpa, que ano que vocês estão falando que vocês chegaram aqui? 2011. 2011. Então é algo que vem... Eu vejo assim, né? Vejo coisas que a irmã Zumira foi falando, na época dela era daquele jeito, depois se tornou de um jeito. Parece que foram coisas que eles plantaram lá atrás pra gente poder cultivar hoje, né? Continuar cultivando. Então, desde 2011... Graças a Deus. Eu lembro que nós chegamos realmente no burburinho, né? No momento de fervor da igreja, de problemas, né? E eu lembro, falando da vida da igreja, né? Das participações da gente, logo quando nós chegamos, o pastor nos convidou para trabalhar com ação social. E aí ele colocava o líder, né? Eu era o líder e a Graça não estava ainda. Mas a graça, onde vou, sempre levo a graça, né? Minha graça vai junto, a graça de Deus vai sempre junto comigo, né? A graça que Deus me deu. E aí, aos domingos, quando ia ter assembleia, no sábado o pastor fazia reuniões com a liderança, né? Com os cabeças de chave, né? Da igreja, para tratar dos assuntos, né? E geralmente, se fosse assunto polêmico, ele levava primeiro na diretoria, para depois, no dia seguinte, no domingo, ele levar para a igreja, né, para o assunto na Assembleia. O Lucas falou bastante, lembro lá do primeiro episódio, né, falando que parece que faz tempo, né, que nós já vimos, né, dos assuntos tratados na igreja. E eu lembro que um dos assuntos que nós podemos trabalhar foi
com relação ao termo pastora. Era um momento de bastante polêmica, e aí nós chegamos e o pastor falou, olha, vai ter uma reunião e eu gostaria que o irmão participasse. Falei, pastor, é 2 horas, às 14 eu não consigo chegar, que eu saio no sábado às 14 horas da empresa. Falei assim, eu vou esperar o irmão chegar, eu atraso a reunião, mas eu quero a presença do irmão. Tá ótimo, então tá bom, vamos lá. Aí, tomei banho, né? A gente fala quebrar galho, né? Saí bem mais cedo da igreja, fui chuveiro, tomei banho, saí às 14 em cima. Quando eu cheguei, 20 para as 3, cheguei, pastor, vamos começar a reunião. E justamente nesse dia foi para tratar o assunto pastor. E nós, eu me sentia o menor de todos ali naquela. Eu costumava dizer assim, que eu fui para uma reunião como Daniel na Cova dos Leões, sem saber o que estava indo lá, né? Eu sei que o perigo estava rondando. E a nossa palavra naquele momento acomodou a situação. Nós somos uma igreja que fazemos parte de uma convenção, então nós temos que ou seguimos o que a convenção manda, ou então nós saímos da convenção. É dessa maneira. Então eu acho assim, que nós devemos ver o que manda a nossa convenção e seguir. Senão não tem sentido continuar sendo batista, não acatando aquilo que nós nos propusemos a fazer, né? E aí o pastor falou assim, então eu vou acatar, no meio de todo mundo, falou assim, eu vou acatar a palavra do irmão Laércio. Eu vi gente naquela época, naquele dia, naquela reunião, torcer o nariz para mim, porque já tinha pessoas com interesse já de mudar essa situação lá atrás, né? É um dos assuntos que a gente vê que nós tivemos a oportunidade de opinar e trabalhar mesmo no sentido os menores, né, ali os pequenos, mas Deus usa. Para Deus não tem tamanho, né? Para Deus não tem tamanho. Estou conversando com a Graça hoje ainda também a respeito de comemorativa, assim, da honra. A igreja não tinha o costume de comemorar datas específicas. Por exemplo, pastor. Aniversário, no máximo, o dia do pastor. Mas nem o dia do pastor foi comemorado. E aniversário do pastor... Que tinha que ficar lembrando, gente, sabe o dia que é hoje? É dia do pastor. Dia do pastor? Aí a gente ia fazer homenagem, mas a gente não tem esse hábito aqui. E a gente começou a criar esse hábito. Assim, a gente não está fazendo endeusando ninguém. É merecedor. Dando né? honra àquelas pessoas que estão à frente. E aí a igreja foi criando, né, esse hábito de saber que um pastor, esposa de pastor, eles têm que ter um carinho, né, da igreja, né? Porque eles são ovelha também, né? Eles são ovelhas, eles precisam receber carinho, reconhecimento da igreja. E a igreja foi adquirindo isso e hoje o pessoal aceita muito bem. Uma coisa interessante que você falou, Laércio, é que assim, você vê que são pequenas reuniões ali que definem o futuro da igreja, né? Às vezes o assunto pode parecer até, às vezes, periférico, mas uma conversa ali, você foi bem pontual. Se a gente não vai seguir o que pauta a convenção da qual a gente faz parte, então é melhor a gente nem fazer parte, né? Então, hoje a gente vê muito igrejas batistas que, às vezes, de batista só tem o nome, ou até mesmo a chancela, né? Ali o carimbo da convenção. Só que, às vezes, já não segue mais tanto esse caminho, né? Então, são nessas pequenas coisas, mostra o quão é importante ser uma igreja que decide junto, né? E ali todos os irmãos se comprometem eu falo que é a bênção de decidir juntos, né? Então isso é muito interessante, define o futuro da igreja. E nesse assunto, né, o tema do Ministério Pastoral Feminino, além da convenção, né, ter a sua posição, né, na época, inclusive, ainda, né, estamos falando dos meados de 2012, 13, ali, 14, então era um assunto que estava em alta, mas a convenção tinha a sua posição, mas até mesmo dentro da convenção isso estava sendo, de certa forma, atacado, né? Então, era um assunto fragilizado. A última assembleia que tivemos aí a nível nacional, acho que foi por 3 ou 4 votos que ficou ali também. Então, assim, é um assunto que está bem periférico aí, como o Lucas disse, né? Cercando a igreja, mas que, vez por outra, volta. Mas, além da convenção ter a sua posição,
como é importante, né, pessoas da igreja terem as suas convicções também sobre determinados assuntos para que a igreja não fique exposta. Então, muito sábio do pastor Clóvis reunir a liderança, né, para ouvir realmente aquilo que é o parecer da igreja, né, para depois sim levar para a Assembleia discutir se aquilo é válido ou não. Mas essa prévia, né, com a liderança é muito importante, não só nesse assunto, mas em vários, né, Lércio? Sim. Nós tivemos essa situação, assim, na época, a convenção tinha acabado de votar mesmo, e foi por 3 votos que o não ganhou, né? Mas mesmo assim, para acomodar, a Convenção Batista Brasileira abriu para as convenções estaduais, cada um age lá. E aí nós vemos que alguns estados, eles votaram sim, e eles têm o título pastora, né? Então, nada contra, né? Eu quero deixar bem à vontade aqui que não somos machistas, né? Não somos antifeminismo, né? Ou feministas, nada disso. Respeitando as mulheres, tudo, né? Até por ser um tema polêmico, mas é assim, aquilo que nós falamos, ou nós seguimos diretrizes, ou então nós não tem o porquê da gente manter esse tema, né? Esse texto, eu sou batista, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, mas peraí, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo, mas eu não sigo aquilo que Cristo manda, eu sou de Paulo, mas eu também não sigo aquilo que Paulo tem as suas convicções. Então, foi por esse lado, mais ou menos, que nós tivemos esse embate na época lá. Outra coisa que nós vimos, né, quando a gente fala de honra, né, de honrar os nossos líderes, nós vemos, assim, no decorrer de todo o cristianismo, os nossos líderes, eles são pessoas como nós, né? Não são deuses, né? Não são deuses. E eles carecem das nossas orações e do nosso amor, do nosso carinho, do nosso aconchego. Pastor sem o aconchego da sua liderança e dos seus liderados, das suas ovelhas, ele fica só e ele sofre com isso, né? Eu lembro quando nós chegamos a igreja estava meio que rachada mesmo, né? Eu falo meio, mas realmente estava com problema, né? E nós, a Graça achou por bem fazer a cerimônia do lava-pés. Gente, até foi no domingo, foi no dia do pastor. Foi aniversário, não sei se foi aniversário do pastor ou no dia do pastor. Nós fizemos a cerimônia do lava-pés, mas olha, pessoas da liderança contra o pastor, aquela briga toda, e eu não vou participar, eu não quero, eu não devo, tal. E quando aconteceu, nós conseguimos, pela misericórdia de Deus, levar até o final, mas foi um choro tão gostoso, a igreja toda participando, pessoas chorando ali, se derramando na presença do Senhor. Então nós vimos assim que houve um divisor de águas ali naquele momento. Deus realmente abençoou. Mas isso são coisas que a gente fala assim, aí se a gente levar por esse lado, parece que vai ser uma coisa triste, né? E realmente a igreja tem que ter alegria, né? Alegria. Tem muitas coisas boas que a gente... Não, e você vê que realmente Deus, na instrumentalidade de vocês, fez com que a igreja se voltasse para aquilo que realmente importasse, né? A partir daquele momento, né? Essa cerimônia a gente já escutou algumas histórias da época, né? Algum desdobramento, né? Por conta daquilo que aconteceu, de pessoas, como você disse, que não queriam participar, e depois resolveram participar. Então, assim, você vê que depois desse dia, né? Teve uma mudança no comportamento, na ótica, né, nas lentes que enxergavam o pastor. Então, eu acho que isso é importante, né? A igreja teve uma retomada depois desse episódio. E é interessante, porque assim, eu gosto de falar sobre o tema igreja saudável, né? E assim, uma igreja saudável não é aquela que não tem problemas. Toda igreja tem problema. Todas as igrejas vão ter problemas. Mas a saúde dela está em como ela resolve esses problemas. Né? Então, vez ou outra, vão aparecer problemas, porque nós somos seres humanos falhos, a igreja é feita de seres humanos falhos, que tem um relacionamento quebrado um com o outro. Só que, como a gente vai resolver isso? A gente vai resolver com base na fofoca do corredor, a gente vai ficar um falando mal do outro, né? Nutrindo aquele clima hostil, ou a gente vai colocar as cartas na mesa, vai sentar, e na mesa a gente vai resolver isso, né? Então a saúde de uma igreja também ela se mede em como são resolvidas os problemas, né?
Verdade. Outra coisa foi a vida do Caleb. Em alguns episódios aí nós vimos, né? O primeiro falando, eu fui acolhido. Falei, como é que você foi parar nessa igreja lá no Parque das Nações? Olha, eu confesso para você, naquele momento Deus tratou uma liderança, Deus tratou uma igreja, Deus tratou o meu coração, o meu. Eu sou de uma família tradicionalíssima. Eu nasci no cristianismo, meu pai fundador de igrejas começaram na minha casa, 2, 3 igrejas começaram na minha casa. E aí, Deus tratou o meu coração. Quando veio o pastor Caleb, né, o pastor Clóvis adoeceu, e nós começamos a trabalhar com a liderança pregando. Isso foi nós que instituímos também, né? Conseguimos, pela graça de Deus, né? Conseguimos instituir isso na igreja lá. Chamamos num domingo à noite. Eu lembro até que o Kiko, né, o Edmilson, me chamou e falou assim, precisamos resolver um assunto. Aí marcamos um café da manhã na casa dele, no apartamento onde ele mora, né? E aí chegamos lá nesse dia para conversar e falou, o pastor vai cair em cima do púlpito, nós precisamos ajudar ele. Eu falei assim, olha, eu pensei que você ia me chamar aqui para falar que você ia abrir mão ele era o vice-presidente, né? E eu era o presidente da igreja, né? Eu também era o vice, né? Primeiro vice e ele o segundo vice. Quando tem o pastor é o presidente, né? Aí eu falei, pensei que você ia abrir mão e eu vim aqui falando para você que era 2, que eu também não quero mais. Ele falou, não, nós precisamos realmente... Ele falou, realmente eu queria abrir mão, mas não dá para fazer isso agora. E nós precisamos ajudar o pastor. Aí ele falou, olha, da igreja que eu vim, o pastor fez seminário dentro da igreja, uma vez por semana nós tínhamos seminário, ele pegou toda a liderança, fez a liderança passar para o seminário, e o pastor ele só pregava uma vez por mês quando tinha na ceia. Nos outros domingos ele colocava os seus líderes, né, os seus diáconos, os seus líderes de departamento para pregar na igreja. E nós temos condição de fazer isso, nós temos pessoas lá, se todo mundo comprar essa ideia, nós vamos ajudar o pastor Clóvis. Então vamos, aí marcamos uma reunião no dia seguinte, depois do culto. E aí conversamos aliás, 3 horas da tarde, marcamos com a liderança. E conversamos com a liderança, olha, nosso pensamento é esse, pessoas vão dirigir o culto e vão pregar. Até que o pastor se restabeleça, porque a gente não sabia qual era a doença dele, né, qual era a enfermidade. Depois nós ficamos sabendo que era algo que não teria retorno, né, que era uma doença degenerativa. E aí, até então, nós achávamos que era um derrame, que com tratamento ia voltar, né? Então, vamos cuidar da igreja ajudando o pastor até ele se recuperar e voltar, né? E aí, compraram a ideia, e desse dia em diante, nasceu vários pregadores lá. Fernando, o Júnior, muitas pessoas, né? A própria Suzy pregou também na igreja. A Suzy já tinha costume de pregar. O Ed... pessoas, assim, os nossos brontossauros que não tinham oportunidade, começaram a pregar na igreja. E gostoso foi também. Mas nós sentimos a necessidade, né, do teu pastor. Isso se arrastou por 1 ano, até realmente a situação final. O pastor, ele ministrava a ceia, né, o culto uma vez por mês. O primeiro mês foi foi fevereiro, ele ministrou, com a ajuda da irmã Eliane, ela ajudou muito ele nesse período, né? E no segundo mês, março, ele ministrou, aí no terceiro mês o Adriel chegou e falou, meu pai falou que você pode convidar pastores para continuar ministrando a ceia. Aí liguei para o pastor, combinamos tal, né? E começamos a fazer isso. E aí a igreja realmente honrou o seu líder, né? Até o momento final. E aí veio o Caleb. Quando ele falou assim, pode trazer pastores para ministrar a ceia. Aí nós entramos em contato com a nossa associação, né, como nós falamos, né, ou somos associados, ou somos uma comunidade, ou fazemos parte de um todo, ou então não fazemos, né? E o primeiro passo foi buscar na nossa associação pastores para ministrar a ceia e depois para namorar, né? E começamos a namorar, e o Caleb foi o terceiro que nós íamos, que veio namorar. Veio 2 antes. E aí, eu era a última opção, Lucas, tá vendo? Daquele período, sim, daquele momento. E aí, houve alguns contratempos, né? O Alexandre Segura, que é o presidente da Ordem dos Pastores, que ficou de mandar os pastores para nós. Palmeirense, gente boa, aquele é o pastor, aquele é... E ele mandou o Caleb para nós. E o Caleb,
era no meu coração tudo aquilo que eu desde pequeno eu entendia que não era correto, que não era certo. E olha, quem está à frente do trabalho hoje? Caleb. E comecei a amar o pastor Caleb desde o primeiro dia que ele veio pregar na igreja. Primeira vez, ele fechou a igreja. Falei assim, acabou o culto, É verdade. acabou o culto, foram embora. Caleb ficou conosco lá, parecia que era crente antigo lá do nosso, que era o pastor antigo da igreja. Já foi muito precioso. A comunhão. Aquilo, aí líderes da igreja falaram assim, o pessoal quer ouvir o Caleb de novo. Eu falei, então vamos ouvir o Caleb de novo. E aí veio e tá aí até hoje. Graças a Deus. São coisas, né? A comunhão faz com que a gente quebre toda aquela coisa de o que não é bom, o Espírito Santo de Deus nos mostra e tira da gente. Queria comentar sobre... O Lucas falou que teve alguns assuntos com a irmã Zulmira que parece que foi plantada uma semente que depois alguém veio colher, né? Fazer um paralelo do que Paulo diz, né? Eu plantei, Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus, né? E a irmã Zulmira contou pra gente que lá atrás, né, lá perto dos anos 90, né, eles tinham esse costume de lotar ônibus, né, e ir para retiros, mas assim, tinha essa dificuldade, né, de às vezes sair uma briga, alguma coisa assim, né? O pessoal tinha um pouco desse receio, porque a irmã... Imagina a graça lá no Day Camp. O pastor Milton pegou a igreja, né, logo depois que teve aquela saída pro Parque Capoava. Então, ele chegou logo depois, então tinha algumas rusgas, né, algumas cotoveladas e, vez por outra, ainda acontecia aí esses problemas. E aí, fazendo um paralelo com hoje, né, a Graça está à frente aí de festas e eventos, e a gente não vê isso, né, a gente vê realmente uma igreja amorosa, uma igreja que gosta da comunhão, que gosta do café da manhã, mas que faz questão de estar no Day Camp lá com né? É o segundo ano que a gente vai fazer isso com essa temática, né? De valorizar a comunhão, de valorizar essa parte do DNA da igreja, mas a gente descansa um dia, né, Graça? Mas você trabalha o ano todo. Conta pra gente como é que é essa experiência, porque esse povo dá trabalho, hein? É bem puxado. Vou falar que não é não, mas é bem puxado. Eu falo, meu Deus, a gente fica assim, né? Não só eu como a equipe, né? O pessoal fica bem cansado, é bem puxado, você tem que largar tudo. A pessoa, para assumir eventos e festas, tem que esquecer que você tem que fazer as coisas em casa, lavar a louça, limpar a casa. Quando tem evento assim grande, igual aniversário da igreja, day camp, essas coisas, você tem que deixar tudo de lado, casa, porque você tem que correr atrás das coisas, compra, preparar tudo, se preocupar quantas pessoas vão estar, o que você vai preparar para essas pessoas. Então, assim, você tem que pensar em tudo isso. O day camp também você tem que pensar, ver o outro lado. Por exemplo, você vê uma pessoa ali mais fragilizada, você tem que preparar um momento para ela. Tem que preparar aquele momento ali, porque aquela pessoa é mais fragilizada, não vai poder participar de tais coisas. Então, tudo isso assim você tem que estar. Às vezes eu nem durmo, mas quando chega algum evento assim, o aniversário da igreja mesmo, eu fiquei uma noite que eu fiquei pensando, não, amanhã eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Meu Deus, eu tenho que desligar, eu tenho que esquecer. Mas, assim, quem está de fora, às vezes não percebe isso, né? Mas a gente que está lá sofre muito também, porque de última hora faltam as coisas, tem que correr lá, tem que comprar, tem que ir comigo. Então, assim, ele aqui é meu parceiro, né? Ele sempre corre atrás das coisas para mim. Também, se ele não estivesse junto, aí ficaria difícil. Então, o importante é o casal estar junto, né? Participar junto das coisas, né? Não ser, assim, individual. Mesmo, às vezes, sendo cristão, né? Porque tem homens que falam, não, isso aí é parte sua, você tem que se virar, você tem que correr atrás. Então, eu agradeço muito a Deus por ele ser compreensivo, né? E ele me ajudar bastante, sem contar a equipe também, né? A equipe para toda a obra. Você chama o pessoal e eles estão ali disponíveis para fazer, vamos fazer.
e aí a gente delega, cada um vai fazer uma coisa, e assim, quando é para marca o dia, o horário, está todo mundo ali disponível para trabalhar, isso é muito bom, assim, a gente vê realmente assim, as pessoas, e tudo feliz, de boa vontade, contente, querendo trabalhar e fazer o melhor para o Senhor, né? O que a gente vê, e isso deixa a gente feliz, é cansativo e tudo, mas quando você termina, a gente fala, nossa, graças a Deus, deu tudo certo, a gente vê tudo de novo. né, e aí passa ali a falar, o cansaço, vão agora fazer outro de novo. É muito bom. Tá vendo, Lucas? Você lá no day camp lá com seu bonezinho na piscina, esperando o pastelzinho chegar, olha o trabalho que dá. Esperando sorvete. É o sorvete que o congelador não estava congelando, e agora o que nós vamos fazer? A gente nem imagina, a gente na piscina lá no Bem Bom. Imagina. Lembrei de uma coisa, esse ano que passou, né? Foi no dia 2 de dezembro, né? Foi. 2 de dezembro. Nós fomos lá na véspera, Lu. Que noite maravilhosa nós passamos lá. Cantamos, tá? Fomos lá para fazer a decoração, né? Para preparar o ambiente. Preparamos o ambiente todinho. E quando terminou, nós ficamos até tarde cantando lá em volta da mesa. Muito gostoso. E você, Lucas e a Grace, se preparem que esse ano vocês vão estar conosco lá também. Ah, é? Nós não vamos abrir mão de vocês, não, viu? Vamos lá. Eu estava achando interessante, pastor, realmente a Graça falando, né? O cuidado com todo mundo, né? Aí a gente tem as pessoas mais de idade, as pessoas com mais dificuldade. Aí fala, o que eu vou fazer nesse lugar? O que eu vim fazer nesse lugar? E a gente vê o carinho da Graça e da equipe lá, preparando o ambiente para eles. Tal. Aqui tá bom. Não tá bom, não. O melhor é aqui. Tal. Então a gente vê o carinho. Olha, fazia tempo que eu não ia num evento assim, mesmo em família, né? Em família secular da gente mesmo, família particular. Fazia tempo que eu não via um trabalho tão gostoso como foi o Day Camp. E Deus para o pastor jovem, para a IBPN, para estar sempre com novidades também. A gente fala porque foram entrevistados vários pastores, mas já de idade, mais pastor novo já tem uma mente já mais, como se diz, é uma mente já de pensamento diferente, né? Contemporânea. Então assim, a gente fala assim que Deus preparou a pessoa certa, né, o pastor certo para estar trabalhando com a IBPN, principalmente na parte da juventude, porque a juventude da nossa igreja sempre foi muito, muito fraca. Estava largado. Né? Estava largado, e assim, se não tiver alguém para dar um ânimo, cai, né? E a gente sabe que a juventude da igreja é a força da igreja, né? E ali o que está me admirando muito é o louvor. Antes era ali, aquela dificuldade, não tinha pessoas para cantar no domingo, ficava. Agora a gente tem, toda semana tem um grupo ali para ensaiar, para preparar o louvor no domingo. Isso assim tem me chamado assim muita atenção, eu acho assim isso muito bonito. Libras também, a gente antes não tinha isso, né? Aí, quando a Soninha não está lá na frente, a gente sente falta. Fala assim, nossa, porque já está acostumada, e a gente vê ali a Suzana, a Thaís, a Marisa, né, lá na frente, lá, e aprendendo, né, elas só no louvor, mas mesmo assim a gente já vê ali elas se esforçando, né, para ajudar a Soninha. Então, assim, eu vejo assim aí o crescimento da igreja, a evolução da igreja, né? Esses tempos aí nós temos visto ali a evolução mesmo da igreja, o crescimento da igreja, e o que a gente tem que falar é que Deus continue dando sabedoria, né, para o nosso pastor, abençoar na vida dele, e que ele possa cada dia estar aí firme e forte para estar com essa cabeça boa e criativa aí, para estar sempre dando evoluir na nossa igreja, né? Colocando a igreja para crescer, as mensagens também, não tem um que não elogia as mensagens, sabe? O pastor é bem, não tem aquele negócio de, como é que fala, que tem assim uma pregação morna, não é morna, e também assim muito vibrante, e é uma pregação assim que todo mundo consegue entender, é uma linguagem fácil que todo mundo consegue entender. Então, e participa, né? Porque até brinca, né?
Eu mesmo eu tenho 4, vou falar 4 coisas. Realmente cativa. As minhas listas estão ficando famosas. Excelente. Muito É, bom. Manda aí, Lucas. É uma pregações bíblicas e de fácil entendimento, né? A gente faz entendimento. Voltadas para Deus, não para o homem. A gente conversa aqui, às vezes, eu e a Grace. É engraçado quando o pastor vai contar alguma coisa sobre alguma história da vida dele e fala, abre parênteses, fecha parênteses, né? Então é sempre voltado a Deus. Quando ele vai falar alguma coisa da vida dele, até abre um parênteses para poder falar. Isso é muito interessante. Sobre o que a Graça falou dos jovens, é uma coisa que eu até estava trocando uma ideia com o Marlon, que assim, a gente teve essa conversa com a irmã Zumira que vai ficar ecoando no nosso coração por um bom tempo, não todas as nossas vidas, né? Vocês ainda vão ter a oportunidade de ver, mas eu já tô, assim, trazendo pra gente uma responsabilidade do legado que eles deixaram na nossa igreja. Uma coisa que ela falou quando ela chegou aqui pela primeira vez, ela viu um adolescente sentado e ela perguntou pra ele, oi, tudo bem com você? Aí ele falou alguma coisa pra ela assim, essa igreja não gosta de adolescente. Foi assim, jovem adolescente. E ela fez um compromisso com ela mesma, com Deus, de eu vou adotar os adolescentes dessa igreja, os jovens dessa igreja, eu vou adotar pra mim esses jovens. E é algo que a gente muitas vezes a gente tem que olhar pro passado pra construir um futuro. E o que ela falou, eu até comentei com o Marlon, uma coisa que a gente tem que fazer é adotar os jovens dessa igreja, para que a gente possa desenvolver esse trabalho, né? Então e não só os jovens, né? Mas acho que todo o trabalho, toda a obra que a gente vai fazer é sobre adotar pessoas para cuidar, né? Eu acho que isso é o que nos motiva. Pessoas. Aliás, o nome do podcast, Além dos Bancos. O que é além dos bancos? São as pessoas da nossa igreja que a gente se compromete. Porque quando a gente fala de pessoas, né? Quando nós falamos do evangelho, ele precisa ser comunicado, né? A Graça falou de ter um pastor mais jovem, né? Alguém com a cabeça um pouco mais moderna. Eu acho que o evangelho não muda, a palavra de Deus não muda, né? Aquilo que nós entendemos por verdade bíblica eterna, ela não muda. A palavra de Deus, né, passará céus e terra, mas a palavra de Deus permanecerá para todo sempre. A palavra não muda. O que muda são os meios de comunicação, né? A forma como eu me coloco. Não adianta a gente, né, hoje querer, eu quero que todo mundo saiba que eu conquistei tal coisa, vou publicar num jornal. Ninguém mais lê jornal, né? Não adianta a gente fazer um trabalho com adolescentes, mas eu não vou ter uma rede social, eu não vou ter, né, um podcast como esse aqui, né, que é uma ferramenta muito consumida hoje, né, um conteúdo consumido por uma faixa etária. Então, assim, a palavra de Deus, ela precisa ser falada, mas também precisa ser falada onde as pessoas estão ouvindo, né? Acho que esse é o desafio que a gente tem, de falar a palavra de Deus aonde as pessoas estão procurando, onde as pessoas estão ouvindo. E às vezes a gente fica... esses dias eu vi um vídeo de um pastor falando assim, aqui na igreja a gente não joga bola, né? Aqui na igreja a gente não joga bola. Mas o fulano de tal da igreja tal joga. Mas eu não sou pastor de lá. Enquanto eu for pastor aqui, o pessoal aqui não vai jogar bola. Então, assim, qual a chance dessa igreja, ou desse ministério, alcançar a vida de um jovem, alcançar a vida de um adolescente, de uma criança, né, através do esporte? Eu acho que todas as ferramentas, elas precisam ser utilizadas, né, canalizadas para que as pessoas encontrem a Cristo, né? Falar de Jesus onde as pessoas estão, seja no estádio, seja no futebol, né? De homens ali, que as pessoas vão levar seus visitantes, seus amigos, e vão ver Jesus, né, a ser testemunhado através das pessoas que estão ali brincando, estão ali desfrutando da comunhão, às vezes não sabe nem tocar na bola, mas já tá ali para se divertir, tá ali para brincar. Então eu acho que... Eu lembrei, pastor, um day camp que nós fizemos, o anterior, né? Antes da pandemia, nós fizemos a Graça preparou e quando nós chegamos lá no ambiente, uma chácara também, né? Choveu o dia todo. Agora você imagina, confinar uma igreja numa chácara com chuva. Foi tremendo, terrível, né? Aí eu tinha baralho, dominó,
Tómbola, né? Fala, tómbola, como é que é? Bingo, nós tínhamos bingo que o Tato falou, Graça, eu trouxe umas prendas aí que você não quer usar? Eu falei, a gente usa, vamos fazer bingo. Fizemos bingo com as mulheres. Os homens foram jogar baralho lá, né? Aquela brincadeira gostosa. O pastor jogando bola na quadra, lá o pastor Paulo jogando bola com os jovens, né? Os adolescentes de quadra também. E aí eu lembro do pai do Kiko. O pai do Kiko, ele não ia na igreja. Mas ele antes, logo depois, acho que foi o último passeio que nós fizemos, e ele não costumava ir, ele foi no passeio, o ônibus quebrou, e foi um perrengue aquele dia, sabe? Mas eu lembro do pai do Kiko, o Kiko dando testemunho, falou assim, meu pai falou que quando tiver outro passeio desse da igreja, ele não vai faltar, ele quer ser o primeiro a vir. É a inclusão da igreja. E a alegria dele, e ali você via ali que ele se enturmou bem, feliz, foi... Os diáconos da igreja, viu, pastor? Os diáconos são tudo perigosos, tudo jogando baralho lá na hora. Não, isso acontece até hoje, no futebol lá. Eu sou de uma geração, pelo menos meu pai, né, não deixava nem eu chegar perto de baralho, né? Eu também. Não chegava, O máximo chegar perto. E para mim, a minha construção ministerial, né, eu achei que eu não veria na igreja, né? Mas desde a minha adolescência, quando eu comecei, né, a realmente a inteirar mais de assuntos ministeriais, fazer parte de adolescentes, de jovens, eu já via que era uma coisa meio que natural, todo mundo meio que já estava acostumado a ver, a brincar com aquilo, e não tinha aquela maldade, né? A gente, pelo menos aqui onde eu cresci, né, tinha muitos bares, muito boteco mesmo assim, então o baralho era associado à jogatina mesmo, a esse ambiente hostil, né? Mas tanto que até hoje eu não sei jogar, até hoje eu não faço ideia de como começa. Até hoje eu não sei se eu peço uma aula para Raquel ou para Grace, viu, Lucas? Porque até hoje eu não sei jogar. Aqui em casa a gente ensinou, a gente tá até falando, a gente ensinou o pessoal a jogar aí e tá dando problema já, viu? Tô falando. É o problema que você perde para elas, né? Também. Então, assim, mas claro, no ambiente saudável, no ambiente de comunhão, eu não vejo nenhum tipo de oposição para esse tipo de assunto. Mas o que eu ia comentar, primeiro agradecer o carinho que me elogiaram muito nessa melhor episódio, viu, Lucas? De longe, melhor episódio. Mas eu queria, além de agradecer, claro, o carinho do Laércio, da Graça, né, que são parte da liderança da igreja, como foi para vocês esse momento, né, da ausência da figura pastoral, né? A gente sabe que, claro, né, uma fatalidade a ausência do pastor, né? E o Laércio assumiu, então, a presidência da igreja, né? E ficou mais de ano, hein, Laércio, na frente da igreja, resolvendo problemas muito complexos, assim, claro. Toda igreja tem problema, mas a igreja ter problemas e não poder contar com a figura do pastor, né, que normalmente é quem as pessoas mais respeitam e as pessoas mais têm esse cuidado, né? E aí você deve ter tomado porrada de tudo quanto é lado, né? Porque às vezes alguém tem uma direção, outra pessoa tem uma ideia, aí não tem o pastor ali para fazer aquela meia-culpa, né? aquela barreira, né? De proteger a diretoria. Você ficou ali no fogo cruzado. E imagino o desgaste aí que você passou. Como é que foi para você essa experiência? Claro, você já deve ter tido outras, né? Mas no Parque das Nações, como é que foi para você esse período aí? Que bem conturbado. Igual, essa experiência realmente foi muito dura. Porque assim, quando o pastor chega no local, a presença do pastor é como se fosse não é nem o sacerdote, era o Eliseu, profeta. Quando o pastor chega no lugar, ele pode ser brincalhão, ele pode ser dado com as pessoas, ele pode ser inclusivo, mas o respeito do título, do nome pastor é muito forte, isso fala. Então, se tiver alguém até discutindo, o pastor chegou.
Então o pastor vai até mediar. E nós, nesse caso, nós éramos apenas o presidente da igreja, né? Estávamos presidindo. Nós tivemos alguns problemas mesmo, né? E problemas até graves, mas é assim, a nossa cultura familiar nos ajudou bastante nesse sentido. Tivemos muitas pessoas nos ajudando, que fecharam com a gente, né? Tem diretoria, o Júnior, nos ajudou bastante. Eu não vou citar nome aqui, porque a gente pode magoar e esquecer de alguém, né? Esquecer de alguém. Mas principalmente o esteio familiar. Minha esposa, Graça, nos ajudou bastante nesse sentido e chorava junto, né? A gente fazia de tudo para não chorar na frente, mas ela sabia que a gente estava sofrendo, assim, pelo momento que a igreja estava passando, né? Não foi um momento tão alegre, foi um momento de dificuldade em que veio pandemia, veio a ausência do pastor na pandemia, membros queixosos, pessoas saindo da igreja, e a gente ali, olha, recebia o impacto e tinha que enxugar as lágrimas e falar assim, vamos seguir, a igreja não é minha, a igreja de Cristo, e é como o apóstolo falou, né, é importante a gente sofrer por intermédio do ministério cristão, né, pela palavra. Se fosse para sofrer por nós mesmos, né, é diferente, a gente poderia agir de outra maneira, mas sofrer pelo evangelho foi terrível, mas foi muito gratificante também. Isso faz a gente crescer, faz a gente se unir cada vez mais. Tivemos pessoas que nos ajudaram bastante, né? Tem uma pessoa que a gente não costuma citar muito o nome também, mas eu quero enaltecer a pessoa do Fernando. O Fernando chorou muitas vezes conosco nesse período, e assim, um jovem, né, um garoto, assim, casado, pai de família, tudo, mas assim, que necessitava também do carinho pastoral, e nesse período que não teve, o Fernando chorou bastante com a gente também, a gente viu essa situação da igreja, mas, olha, sem medo de errar, eu diria que passaria por tudo isso novamente. E dizer assim, gente, olha, até aqui o Senhor nos ajudou. E as orações, né? Porque a Zita sempre falava, estou orando por vocês, eu sei que não está fácil, mas Deus vai dar vitória, ela falava. Então, assim, a gente sempre recebia o carinho dos irmãos, falando, eu sei que não está fácil, mas nós estamos orando por vocês. E essa pessoa era sempre a Zita, ela chegava e falava, olha, eu sei que não está fácil, mas... Você fica firme aí. Fica firme aí, estou orando por vocês. Então, até hoje ela é assim, ela falou, eu sempre estou orando por vocês. E ganhamos um apelido tão forte, né? Oração. Ganhamos um apelido tão forte nesse período aí, Lucas e pastor, que as pessoas costumam... o pastor está presente e as pessoas passam assim, o chefe aí. O chefe sofreu. Coitado do chefe. A chefa. Até hoje é o chefe. Mas eu sou muito grato a Deus. Muito mesmo. Sim, nós passamos momentos difíceis, né? Foi muito difícil para a gente quando perdemos, né, o pastor Clóvis. Mas a gente passou por dificuldades, porque até as pessoas se adaptarem, né? E queixosas, né? Não entendia, assim. Mas a gente sabe que depois Deus foi colocando tudo no lugar, e a gente viu também que Deus estava no controle, né, de todas as coisas no momento certo. E o bom, pastor, foi assim, que com a liderança que nós tínhamos antes da sua vinda, nos ajudou a ter paciência mesmo, deixar o Espírito Santo de Deus agir. Porque se nós antecipássemos, né, colocássemos o nosso querer na frente, a igreja podia sofrer mais. Então, era melhor nós sofrermos e aguardar o momento certo. E Deus realmente... O domingo chegou para nós. Amém. Não deu tempo do Lécio perder os cabelos. Talvez os telhados, mas... Começa de trás para frente aqui, ele não aparece. Não vai conseguir nem pegar um lanche no BK. Pois é. E aí, nesse meio tempo, né, o Lars comentou, né, que foi bem o momento da minha chegada, né, na igreja. E eu brinco com o pessoal que depois eu fiquei sabendo que a primeira mensagem não estava valendo, né? A primeira não estava valendo, né? Já viu aquele... Já deu o controle para criança jogar videogame sem estar conectado no café com spoiler, leite. né?
A criança tá brincando, achando que tá jogando e não tá jogando. Foi mais ou menos o que aconteceu. E a gente, claro, o pessoal conhece um pouco da história, né? Mas quando eu cheguei o convite feito pela Igreja Batista do Parque das Nações, para que eu pudesse pregar no primeiro domingo de junho de 2022, 22, tô certo? 23, 22, né? E eu me perco nesse negócio de 22, 23, a pandemia bagunçou tudo. E aí, eu peguei e falei, veio o convite pela associação, e aí eu peguei e falei assim, olha, aceito, né? Vamos lá pregar. Mas eu acho importante o pessoal saber, né, que eu estava passando por um problema de ordem pessoal, né? O pessoal conhece um pouco da história. E eu falei, avisa a igreja, porque às vezes a igreja, né, e comigo, né, eu tinha acabado de deixar o trabalho na Igreja Batista Jerusalém, antes tinha passado pela Igreja Batista do Curuçá, inclusive nossa vizinha hoje, né, e foi muito, muito sofrida a saída do Curuçá, porque foi um lugar que eu amei muito, assim, gostava demais das pessoas de lá, fui muito bem acolhida, muito bem recebida. E aí quando chegou o pastor para assumir o Curuçá, eu fiquei lá também ajudando um tempo na igreja sem pastor, a gente sabe que ali é temporário, mas a gente acaba criando vínculo, né? No Curuçá eu ouvi isso de uma pessoa, de uma senhorinha, ela falou, pastor, eu posso te dar um abraço? Porque faz tempo que eu não abraço, eu não tenho um abraço de um pastor, né? O pastor Giovanni tinha falecido, né? E nossa, eu fiquei minutos com aquela senhorinha abraçada. Então assim, a gente foi muito bem acolhido, né? E depois bastante Jerusalém, aí eu já estava tão desgastado, já estava tão saturado com tudo que estava acontecendo, que eu falei assim, olha Deus, esse aqui é o último convite que eu aceito, eu não aceito mais, chega, eu vou parar esse negócio aqui, porque assim, eu vou ficar me frustrando e vou ficar dando esperanças, porque assim, tem igrejas precisando de pastores, e não vai ser eu que vou ficar fazendo com que as pessoas percam o tempo delas, né? Então assim, não acho justo, né, com a Igreja de Cristo. Eu acho que se eu não estou apto, né, eu acho que as coisas têm que... Mas isso era fevereiro de 2022. E o convite era para pegar em junho de 2022. Eu falei, ainda liguei na associação e falei, Alexandre, tem certeza que ela tá certa? É muito longe. Ele falou, não, é isso mesmo, eles só estão pedindo para pegar na ceia. Tá bom. E aí, chegou o junho de 2022, mas nesse tempo eu já tinha recebido o telefonema da ordem, já tinha recebido retorno de comissão de ética, que eu nem sabia que estava respondendo. E, pastor, segue em frente, vai viver sua vida, você é jovem, e a comissão está com você, a ordem está com você, a gente entendeu o que aconteceu, enfim. Foi tudo nesse período de fevereiro a junho. Mas mesmo assim eu ainda estava meio resistente, né, a continuar. E aí eu fui pregar, né? Cheguei na Igreja Batista do Parque das Nações, Lucas, aquela igreja daquele tamanho. Falei, rapaz, sabe quando é que eu vou me chamar para pastorear isso aqui? Nunca. Olha o tamanho dessa igreja, rapaz. Isso aqui deve ter muita gente. Nossa, não vai rolar. Já tinha visto outros pastores que tinham passado, né, pelo púlpito e só o figurão da frente, isso aqui não vai rolar não, deixa pra lá. E aí eu me lembro que eu fechei o esboço que eu tinha preparado a mensagem para levar, fechei o esboço, falei, quer saber, eu vou pregar um texto que eu gosto, que eu sei, que é muito, muito particular, assim, eu acho que é melhor do que eu ficar mostrando um nervosismo, alguma coisa desse sentido, com esse texto aqui que eu não estou confiante nele, eu vou no texto que eu conheço, que eu gosto, tal. Fui para João 21, a segunda pescaria de Pedro. E ali, no dia seguinte, eu tinha que fazer uma viagem. Preguei, como o Lárcio disse, fechei a igreja, fui embora, né, depois. No outro dia eu tinha uma viagem para fazer. Depois de uns 10 dias, eu mandei uma mensagem pro Lárcio. Lárcio, depois você me fala só se abençoou a igreja, né, se o pessoal gostou, porque às vezes a gente prega e não sabe se aconteceu algum problema, algum aconselhamento para fazer e tal. Se precisar de mim, estou à disposição. O Lárcio vê a mensagem e não responde. Aquilo me gera uma angústia tão grande.
que esse homem não me responde, né? E aí, depois de 1 hora, quase, o Laércio me ligou. E aí, preocupado com a história, o que tinha acontecido, né? Qual era o problema que eu estava tratando. E aí me falou, né, sobre a repercussão, que a igreja tinha gostado muito da mensagem, queria que eu voltasse lá e aquela coisa toda. Então, assim, desde o primeiro momento, tô gastando essa história justamente, Lucas, para bater nesse ponto da igreja saudável. Desde o primeiro momento que a igreja me viu em cima do púlpito, não teve a preocupação de me julgar antes de conhecer a minha história. E eu acho que esse é o papel da igreja. E é por isso que eu amo tanto o Parque das Nações. É por isso que eu aprendi a amar essa igreja desde o primeiro minuto que eu pisei ali. Porque foi uma igreja muito preocupada com o Caleb, independente de ser o pastor. Então, assim, me abraçaram, perguntaram da minha história mais de uma vez, mais de uma reunião, né? Mais de uma vez as minhas convicções e tudo mais. E na primeira vez, como eu disse, não estava valendo, era café com leite, né? Porque até então ninguém sabia, né? O que de fato tinha acontecido, até o Laércio se preocupar em ligar para mim e perguntar, falou, então o pastor pode vir de novo? Vamos fazer valendo agora vai gravar, hein? Bem bonito, que agora vai gravar. Eu já tinha ido de terno, né? Mas enfim, vamos de novo. E deu tudo certo, assim. Então, desde o primeiro minuto, Laércio e Graça me acolheram de uma forma muito, muito carinhosa mesmo, assim. Procuraram saber a minha história, né? E como o Laércio disse, né? Tratou a igreja, que estava ferida, tratou o Laércio, né? De alguma maneira, mas posso dizer com toda certeza que tratou a mim também, o meu coração, porque eu imaginava que nunca, né? Aquilo poderia acontecer, e Deus usou a vida desses dois aí para me mostrar que era possível, né? E que dava, né? Que tinha condições. E hoje ver a igreja em reconstrução, né? Se levantando de novo é uma delícia. Ver que aí realmente Deus não tem perfil, né? A ser utilizado. Ele usa o que ele quer, do jeito que ele quer. E as coisas simplesmente acontecem, né? Acho que é bem por aí. Quando eu tava chegando na IBPN, eu já contei essa história pro pastor, eu sou um cara que o olhar científico, observador, né? E aí a gente gostou da IBPN, nossa, pregação bíblica, uma igreja acolhedora. Nós, desde o primeiro momento, acolheram eu, a Grace e alguns amigos que foram visitar juntos. E aí, gostamos. Aí a gente começou a pesquisar. VPN, aquela coisa de lá no fim do feed do Facebook, na primeira publicação e vindo. E a gente já começou a conhecer a história do VPN. E aí na publicação que o pastor fez da sucessão pastoral, no dia que ele foi ordenado, ele coloca: Deus é especialista em reconstrução. E isso faz muito sentido, observando toda a história, não só do pastor, mas da igreja inteira. Foi um período que Deus colocou isso em prática, a reconstrução, né? Verdade. E a extensão vai em outros ângulos ainda, né? Líderes da igreja foram reconstruídos ali, o coração, a família pastoral. Eu vejo a alegria do Gilberto. Parece que a gente deve alguma coisa, sabe? O Gilberto é muito amoroso. Não, você restauraram a minha família. Não fomos nós. Foi Deus. Deus fez a ação. O Espírito Santo de Deus fez uma ação tão completa, gente, que daquele ponto em diante, a igreja começou a crescer, apagando. Parece que tudo que tinha para trás foi apagando. Deus está construindo uma nova história, né? Uma coisa que eu sempre usava quando a gente assumiu, antes do pastor, a gente assumiu um período, né, de cuidado da igreja, eu sempre usava a expressão com os meninos, né? Falava, gente, se alegra porque Deus está usando você para virar a chave. O momento de virar a chave é agora, e Deus está virando a chave, você está fazendo parte disso, né? E aí Deus virou. Agora ninguém fala mais isso, né? Deus virou. Agora o que nós ouvimos é assim: ó, a igreja está viva. É uma maravilha, né? Isso. E realmente a gente tem que falar isso com ousadia mesmo e continuar orando mesmo, porque o inimigo, ele vem para cima para derrubar a igreja viva. O que está morto, ele já não se preocupa mais. A gente vê, né, problemas com
com vizinho, com bateria, problemas com diversos, né? O camarada foi lá e cortou os cabos da igreja há pouco tempo atrás, né? Causou um curto elétrico lá que queimou o aparelho, tudo. É o inimigo vindo para cima e agindo também nos bastidores. O inimigo age nos bastidores. Deus vem de frente conosco e mostra a vontade dele, mas o inimigo age nos bastidores. E ele age onde? Na igreja que está viva. Então, a palavra de Deus fala assim, né? Aquele que está de pé, cuide e não caia. Realmente é um exercício diário a gente orar. Quero até aproveitar esse momento para conclamar os irmãos para as quartas de oração. As quartas de oração. Tem muitos, eu vejo líderes até de igreja que não participam de momentos de oração. É o momento de conclamar, né? Chamar. Se você ainda não veio das nossas quartas de orações, né? Se você ainda não participou do Juntos à Mesa, que é um momento de orar também na casa dos irmãos, de fortalecer a igreja, venha, porque realmente a nossa batalha é grande, e não é nós que, se perder, não somos nós que estamos perdendo, né, pastor? Né, Lucas? Se perder, é o Evangelho de Cristo. Então, realmente a igreja está viva e nós precisamos continuar enaltecendo o nome de Deus nesse lugar. Lembrei de outra coisa, viu, pastor? Rápido aqui, vou falar, tá? Nós estamos, creio que a qualquer momento nós vamos marcar mais um mutirão missionário. O pastor falou que, né? Precisamos, o pastor trouxe para nós o desafio do mutirão missionário, colhemos muitos frutos, né? No mutirão missionário, e nós precisamos realmente fazendo isso. Foi citado também, né, Lucas? Não lembro quem foi. Acho que foi o Robinho. Robinho citou, né, do impacto, ver o pessoal na rua. Robinho, o Digão, acabou. Porque assim, eu tomei um susto que quando eu cheguei, o pessoal falou: não, a gente nunca foi pra rua, não sei o que é isso, não. Então, vamos embora, né? Vamos pra rua. Foi uma experiência muito boa, né? A gente, até as crianças lá envolvidas, né? Ali entregando e falando. Outra coisa assim que eu achei muito legal foi o momento missionário agora, né? Porque a gente não tinha também esse período, né? Esse momento missionário. E isso também está sendo muito, assim, muito legal. Parabéns para o Caio, né? Pela equipe dele, a Vivi. Tem sido assim um trabalho assim muito legal, porque ali vai falando dos países. Os países estão precisando das nossas orações, que estão passando dificuldade, missionários, né? Nesses países. E ver o quanto a gente é abençoado, né? Que a gente tem liberdade para falar da palavra de Deus, né? E muitos países aí com essa dificuldade. E cada domingo ali que eles passam um país, a gente fica ali pensando, né? E falando, nossa, nós somos um país, né, abençoado. Nós sabemos até quando, né? Sabe que a vinda de Cristo está próxima e a gente sabe que nós vamos ter mais essa oportunidade aí de ter liberdade para falar da palavra de Deus, né? E quando você vê esse podcast aí, né, você igreja, você amigo, lembrar que foi logo depois do domingo em que nós tivemos um pastor diferente pregando. O pastor chegou com paletó lá, tá? Nada de moderno, todo sério. Até o púlpito, né? O púlpito. Mas foi fazer jus, né? O púlpito tem 67 anos, Lucas. Imagina, aquelas fotos que a gente achou, ele estava em todas. Fernando chegou para mim e falou assim, já tinha se desfeito de uma velharia que estava lá, né? A casa limpa, precisávamos realmente limpar aquela casa. O nosso diretor de patrimônio, Fernando, foi limpando e parece até o turco, né? Vendendo coisa que é invendável, né? Chegou para mim, vamos vender o púlpito. Não, esse púlpito não vende não, deixa esse púlpito guardado aí. E eu não sabia que ele tinha 67 anos. Se eu soubesse, eu ia abraçar ele, né? É uma relíquia aquilo. Tem um departamento, assim, que eu falo que a igreja, assim... Achou, né? Achou um líder. Porque, assim, mudou muita coisa, assim. Às vezes a gente tinha dificuldade. Hoje a gente vê a elétrica ali, às vezes para ligar um equipamento ali na igreja era um perigo e a gente nem sabia disso, né? Eu lembro que uma vez nós fizemos um evento na igreja e apagou todas as luzes e a gente foi a noite do crepe. O crepe esfriou, as mulheres ficaram bravas comigo porque elas falaram, e agora? E o pessoal tudo querendo comer e não tinha crepe. Foi
foi complicado. E hoje a gente vê que hoje, se a gente quiser colocar um evento lá para ter o crepe, a gente não vai ter mais esse problema, né? Porque a gente viu que tem pessoas que se preocupam, né? Tem que se preocupar com a igreja, com a segurança, né? Aí quando a gente fala do Fernando, lembrar também da equipe, né? Oh, claro. O Pita vem de Ricardo, longe, né? o Ricardinho, o Rony, né? O Pita vem de longe também para nos ajudar, né? No domingo, o Paulo Pita, né? Sim. Então, Muita realmente, gente envolvida. a igreja tá viva. Amém. Uma coisa que eu fiquei em dúvida agora, o Lárcio comentou que ele vem já de criação, berço cristão batista. E como vocês se conheceram? Qual a história de conversão também de vocês? Eu acho que por mais que o Lárcio vem de um berço, existe aquele momento como você falou, a virada da chave que, opa, eu tomei consciência da minha responsabilidade aqui. Como que foi essa situação? Eu vou contar, tá? Pode contar. Pode contar, depois a gente se vê. O cristão, eu me batizei em 79. Ontem, praticamente. O Lucas não era nem nascido, eu já era batizado. Não, sou Nem em 97 ainda. E você, né? Nem eu. E aí, teve um tempo, né, que meus pais separados, tudo, né, e eu fui morar com a minha irmã, que é a esposa do pastor Israel, né, a neta. A gente chama de neta, é Lucinete. Lá em casa é tudo com L. Lucelena, Lucinalva, Lucelena, Lucinete, Luceni, Lauro, Laércio e Lucineide. Eita. E eu fui morar com a minha irmã, esposa do pastor e tal, e vizinha dessa minha irmã, uma família lá que ela estava ganhando para Cristo. Católico, frequentador Fazendo um impacto missionário, Lucas. frequentador da missa, e aí conseguiram ganhar o coração da matriarca Olindina, minha sogra, uma mãe que sinto muita falta dela, né? E aí começaram a ir para a igreja lá do Jardim da Mar, né? E aí teve um dia que teve um culto de gratidão na casa da irmã Olindina, do irmão Manuel, né? Pai da Graça. E nessa época eu era presidente da mocidade. E aí, desse culto, antes do culto, minha irmã, caçula, falou assim, Laércio, o que você acha da Graça? Uma boa moça, uma boa Eu acho pessoa. uma graça. Olha só, hein, gente, ó. Eu acho que ela vai chegar em você hoje à noite. Olha! Mulher de decisão. Eita! Olha só, e eu tinha dado a palavra para uma moça na Vila Conceição que ia namorar com ela. Tinha dado a palavra, não tinha começado a namorar ainda, foi uma palavra. E uma semana antes. Aí a Graça, nesse dia, me chamou para a garagem, lá para a varanda da casa da irmã dela, e falou assim, tô gostando de você, e você vai me dizer se você quer namorar comigo, senão já fala logo que eu sou pessoa de família e tal. Eu falei, ok. Aí fui sincero com ela, falei assim, eu dei a minha palavra que vou namorar com a menina lá da Vila Conceição, então nós não vamos namorar hoje. Eu vou falar com ela primeiro, crente é assim, né? Vou falar para ela que eu não quero estragar o futuro dela, que não vai dar certo, não vou levar o namoro para frente. E aí a semana que vem a gente conversa. Ela, tá bom. A semana que vem, né, isso foi no sábado, no outro sábado, eu como presidente da igreja, como presidente da mocidade, a mocidade resolveu fazer um churrasco em minha homenagem, que era meu aniversário, seria dia 16, segunda-feira, e eles fizeram esse churrasco no sábado. Aí a Graça chegou e falou, e aí? Eu falei, não, vamos namorar a partir de hoje, tá tudo certo. 14 de janeiro de 1988. Começamos a namorar, ela era vizinha da minha irmã, né? Então eu trabalhava, estudava, ela também trabalhava, estudava, a gente namorava na madrugada. Eu chegava meia-noite e meia em casa, a gente namorava eu chegava 11h30, não, meia-noite e meia em casa, a gente namorava até 1h da manhã, no outro dia, 6 horas da manhã, estava de pé de novo para trabalhar. Era uma semana, era cansativo, mas valia a pena. Valia a pena. Valia a pena. A graça estava entre nós. Eu tirei da casa do meu sogro a joia mais rara que podia, que tinha na... E estamos juntos até hoje, né? Temos um casal de filhos maravilhosos. Nosso filho mora no Chile, está se relacionando lá com a Nicole, né? O Thiago mora no Chile, vai fazer 9 anos que ele mora no Chile.
E a Thaís está se preparando para o casamento. Ano que vem a Thaís casa. Aí vai abandonar a gente também de casa, né? Mas não vai abandonar os velhos. Mas olha que legal, né? Quem disse que a mulher não pode tomar iniciativa? Ó, Bem resolvida. Ó, tô agora gostando de estimulou você. o homem, cara. A bola tá com você. Tô gostando de você. Você me fala logo e a gente vai embora. Desse jeito. Aí namoramos 1 ano e meio, noivamos. Noivamos no dia do aniversário do pai dela. O pai dela, nós tinha um culto também na casa, aí nós mandamos fazer um bolinho lá, surpresa, e fizemos surpresa pros pais. Olha, pensa no velho que chorou, hein? Ele chorou porque ele falou assim, tô perdendo minha filha, não tem jeito. Olha que presentão de aniversário. Eu de presente de aniversário eu vou levar sua filha embora. E bom, gente, foi isso que, olha, a gente sabe que nem sempre a gente tá firme, né? Nem sempre tá com força para levar os nossos jugos, né? A nossa cruz, né? Mas a mulher de fibra é essa, que no momento que a gente tá triste, caindo ali, ela fala, não, vamos junto, vamos nos apegar. Às vezes você está trabalhando cansado na semana, chega no domingo, você levanta, nem levanta para acho que primeiro pular da cama e fala assim, vamos para a escola bíblica. E aí fortalece a gente, né? Sabe que esse viés que o Lucas entrou é importante, porque muita gente talvez não saiba, né? Mas, claro, enaltecer o trabalho do TAP, da Roseli, durante muitos anos à frente do Ministério de Casais da Igreja, fizeram um trabalho excepcional, com encontros que são famosos, né? E até hoje o pessoal fala. E hoje fazem parte ainda da equipe de apoio de trabalho, né? Sustentam a Laércio Graça nesse ministério, e hoje é liderado por eles. Mas pouca gente sabe, Laércio e Graça, né? Do trabalho que vocês têm com casais, né? Que é algo que não sei se por falta de espaço ou alguma coisa assim, ou realmente porque o pessoal já estava bem servido nessa área, né? Mas eu queria que vocês falassem um pouco também desse desafio agora, não só à frente do Ministério de Casais da Igreja, de uma forma geral, mas também um pouco do trabalho que vocês executam com casais há muitos anos, né? Ok. Existe um ministério chamado Encontro de Casais com Cristo. E eu costumo dizer, né, quando eu vou fazer o convite para as pessoas, que esse não é um encontro de casais. Esse é o encontro de casais. E com certeza é o encontro de casais. Já participei de vários encontros, né? E esse é um final de semana semelhante ao Radicais, que são surpresas, né? A pessoa vai para um lugar sem saber para onde está indo, não pode levar os filhos, né? É o casal só, né, que vai para esse lugar, e lá o casal trata o seu relacionamento em todas as áreas, física, espiritual, filhos. Então é um tratamento de choque no final de semana. Chega sábado de manhã, 7 horas da manhã, e sai lá no domingo à noite. Então não dá nem para fazer nenhum compromisso para esse final de semana quando vai com a gente. Eu e a Graça, nós já fomos coordenadores de equipe, né, de uma equipe de encontro de casais, quando gravamos lá em Diadema. Hoje nós damos dinâmica. Dinâmica é assim, é um lugar onde a gente recebe os casais, aí os casais vão contando as suas experiências, né, mediante palestra, tudo, né, e aí eles contam ali, a gente vai tratando e vai aconselhando casais. Quem diria, nós aconselhando casais, né? Mas o que acontece? Quando você ouvir o convite, não endureça o seu coração. Então, agora estamos falando, né, pastor, para vender o nosso peixe aqui. Isso aí. É o nosso anseio, é a nossa vontade, depois de levar os casais da igreja para um encontro como este, desafiá-los a trazer para a igreja esse tipo de encontro. Nós estamos esperando o momento certo de levar o nosso pastor também, estamos ansiosos para isso, né? Mas nós temos experiência. Nada não. Olha, depois de outubro, a qualquer momento. Olha, gente, teve uma vez que nós levamos um casal, o rapaz, ele parece até com o Rodrigo, né? O Digão, o casal. Eles, casado de novo, né? Ela estava até grávida, a esposa, de acho que 6 meses, foram para o encontro.
Nós levamos ele para o encontro com a gente e eles gostaram tanto, falaram, vou levar meu pai e minha mãe. Aí contaram a história. Fazia 12 anos que os pais estavam separados. Morando no mesmo terreno, um morava, era sobrado, um morava embaixo, outro em cima, 12 anos. Esse sofrimento. E o casal foi uma batalha muito grande até chegar o dia do encontro, né? E o casal foi, já tem mais de 15 anos. E eles estão juntos. Casaram novamente, estavam separados de papel, passaram. Casaram novamente e estão juntos até hoje. É um casal lá da igreja do pastor, era pastor Getúlio, lá da Betel. O casal os filhos, né? Ele era líder do louvor de lá, o Rodrigo. E aí ele levaram os pais e o testemunho é esse, né? Eu lembro uma vez também, pastor, que nós, algumas pessoas, né, a gente leva casais para o encontro de casais, vamos orar para Deus abrir a madre de pessoas aqui, né, pessoas, mulheres que não podem ter filhos, casais, e fizemos uma oração lá, tal. Passado alguns anos, 3 anos, eu fui pregar na igreja batista, na igreja presbiteriana wesleyana, lá nos Cafundó de Guarulhos. Um líder, um amigo meu, me convidou para pregar lá, levar uma mensagem para casais também. Depois do culto, ele falou para a gente, olha, você lembra que você orou assim? Não, 3 anos atrás, eu não vou lembrar. Eu falei assim, bom, para não estender muito a conversa, a mulher, ela com documento e tudo de médico, que ela não podia ter filhos. E a criança já tem 2 anos que ela corre nos corredores da igreja. Olha que legal. Então, coisas que é um ministério que, para onde vou? Confia na gente que você vai ser abençoado. O último casal, né, que nós levamos foi o Kiko e a Marcilene, e eu vejo que o Kiko realmente gostou muito, a Marcilene também, tanto que o Kiko, nós presenteamos ele com a camisa do ECC, né, Encontro de Casais com Cristo, e ele, volta e meia, ele aparece na igreja com a camisa do Encontro de Casais. Então, Lucas, você e a Grace, você, logo, pescados também para esse trabalho. Opa, com certeza. É isso aí. aí. Conversamos com o pastor e é o nosso desejo trazer para a igreja, no futuro próximo, esse ministério. Eu fiz questão de citar esse assunto justamente para tratar, para abordar, né? A gente está falando ao longo desse ano que algumas novidades, a gente daria alguns presentes para a igreja, né? Não só pelos 67 anos, mas também por essa virada de chave, né? Que as coisas estão acontecendo. E essa temática família é muito importante para a igreja, né? Precisa ter esse carinho, esse cuidado. Mas a família, de uma forma bem individual, ela também precisa ser tratada por áreas, né? E a começar dos casais, né? Então, um casal forte, né? Que se gosta, que se respeita, né? Que um é cúmplice do outro, né? Eu acho que esse é o principal, né? Você, como o Lércio, falou, a Graça sempre me apoiou, e a Graça falou, não, sempre que eu preciso, o Lércio está comigo. Então, assim, essa parceria é muito saudável, é muito importante. E esse trabalho que começa com os casais, nesse ano de 2024, é um plano embrionário, né, que a gente começou a traçar, para começar realmente a discipular casais, né, a partir dos encontros. Então, são encontros menores, são encontros mais intimistas, que vai ter essa abordagem para tratar casais. E o nosso sonho é realmente ter um retiro, um encontro de casais da igreja, com esses moldes do encontro de casais com Cristo. Eu ouço a história desse ministério, desse trabalho em casa desde muito criança. Meu pai fez ainda há muitos anos atrás, e até hoje ele fala disso, né? Então você vê que são marcas que ficaram mesmo. E quando eu soube que o Laércio e a Graça estavam envolvidos com esse trabalho até hoje, então a gente juntou as coisas e vamos tentar colocar isso em prática. Quem sabe até o final do ano que vem a gente não consegue esboçar aí, pelo menos com os equipantes, né, com os casais que são parte da equipe hoje, fazer o encontro, né, para depois a gente proporcionar isso para a igreja. Tenho certeza que vai ser bênção demais, vai ser bom demais, né, e é o que o Lars falou, aos poucos a gente vai pegando um casal ou outro para já ir mandando, né, para quando tiver o nosso, né, ter condições de trabalhar. Por enquanto eu estou só assistindo isso de longe, não me convidem, não me chamem, tá bom, Lucas? Vai você primeiro.
Depois você me fala como é que é. Ele não vai poder. Ou não, né? Não vai poder falar. É a sua hora de se vingar de mim, Lucas. É. No Radical, quando o pastor foi, eu lembro que eu falei assim, vou perguntar pra ele, né? Acabou de ir, contou nada. Agora eu faço isso com a minha irmã, com o meu cunhado, também. É isso aí. Eu mandei até uma mensagem pro pastor, e o Júnior e o Lúcio, um dia desse, né? Sábado, falei assim, olha, a respeito da dúvida, né, de Natanael, né? Quando ele ouviu falar assim, ó, o irmão falou assim, ó, encontramos o mestre. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, né? Pode vir alguma coisa boa desse radical aí de Guarulhos aí? A resposta, né? Vem ver. Pode ter alguma coisa boa nessa igreja Batista do Parque das Nações? Vem e vê. Vem ver. Que você vai ver churrasqueira, ping-pong, encontro de casais, mensagem bíblica, gente bonita, pastor careca, e corintiano, tudo que tem de melhor nessa vida tá no Parque das Nações. Verdade. Muito bom mesmo, né? E quando você estiver vendo esse podcast também, pode ser que já tenha passado o momento, né? Mas nós estamos sempre com os homens, né? Fazendo futebol lá, daí a gente, para não passar vergonha, vai lá e tenta correr um pouco com os meninos, né? Com os homens da igreja. Então, faço convite também para os homens da igreja. Nós temos o Ministério dos Homens, né? As mulheres, talvez vai ter passado, mas você vai ouvir, né? Já está ouvindo agora que nós nos encontramos periodicamente para jogar bola, as mulheres para comer pizza, para tomar um café. Então, nós temos a nossa comunhão também. Então, guarda no teu coração aí. Boliche. As mulheres jogar boliche, né? A comunhão é muito viva nessa igreja. Quando eu cheguei, a Graça falou assim, pastor, aqui a gente gosta de festa. Eu falei, agora, né? Pude ver com os próprios olhos. Realmente é uma igreja que gosta da bagunça, gosta de festejar. Tá no lugar certo. É muito gostoso. Bom, gente, papo muito bacana, agradável, né? A gente gosta de conhecer histórias. Ouvimos algumas muito boas hoje, viu, Lucas? Demais. A gente grava 2 episódios por dia, né? Então a gente fica por dia não, por quinzena. E assim, toda vez eu repito isso, é um prazer estar aqui escutando, né? É melhor ainda pra gente que só escuta, né? A gente fica aqui, conhece os irmãos melhor, nutre a nossa fé também com os testemunhos. E eu gosto de conhecer a fundo as pessoas também, né? A história que as pessoas têm com a igreja e a história individual delas com Cristo de cada uma. Saber aí que a graça é um fruto de um impacto evangelismo que chegou até a vida do Laércio, né? E saber também como a graça foi bem resolvida, né? Ou você tem interesse em um relacionamento? Se não, falou, né? Então, já fala logo, né? Já fala logo, isso aí é... Oi? Coisa, viu, gente? Eu sei que está encerrando, né? Mas olha, 2 vezes antes da gente namorar, eu tirei ela como um amigo secreto da igreja. Olha aí. Não foi malandragem, não, viu? Foi realmente o Espírito Santo de Deus que estava falando assim, Mas já que você não estava escutando o Espírito, a própria graça foi lá, e aí? Olha, e depois disso já 2 vezes, né? Na igreja mais uma vez também, e na família, tirou ela como amigo secreto e falei, mas será possível? Eu vou estar sempre junto com ela, não tem jeito. Né? Que legal. Não, mas que Deus uniu mesmo, não tem jeito. Não tem jeito. Não, é muito bom a gente conhecer as histórias, né? Porque a gente, às vezes, também no dia a dia da correria, do trabalho na igreja e tal, a gente conhece, se gosta, só que às vezes a gente não tem essa oportunidade de falar, né? Conversar. Então é um ambiente muito bom esse que a gente está fazendo aqui. Até pra gente conhecer, eu falo pro pastor muito, o nosso papel aqui é vir escutar e ter nossa fé nutrida, ser inspirado por todo mundo, né? Então, só agradeço. Nós somos gratos, viu? Grato. Muito feliz mesmo, realmente é agradável isso aqui, viu? Tem que fazer é um bate-papo muito gostoso, viu?
E aí a gente Parabéns, viu, conhece um pouco mais do Lucas também, um pouco mais do pastor, né? As histórias, né? Muito bom, viu, gente? A gente fica muito feliz com isso. Amém. A gente quer agradecer, e em especial eu agradeço em nome da igreja, a vocês, pelo cuidado, pelo carinho, pela forma como vocês até aqui têm abençoado a gente, né? Não só no período que a igreja teve a ausência da figura pastoral, mas até os nossos dias a gente vê a preocupação de vocês, o cuidado de vocês, né? Seja a Graça no Decampo, procurando a melhor sombra ali para poder o pessoal, os idosos poder ficar, né? Seja ali num copo de água, né? Enquanto o pastor está pregando, lá às vezes chega ali, né? Então, assim, a gente vê que vocês têm prazer em cuidar de pessoas, em servir o reino de Cristo. Então isso é louvável, né? E admirável mesmo. A gente sabe que a igreja é repleta de problemas, de desafios, às vezes, como você disse, né, uma tomada de decisão as pessoas vão virar a cara, né, essas pessoas não entendem, né, às vezes vão falar que você está agindo, né, como partidarismo, né, que você está sem fazer menção a nenhum tipo de situação, mas vão falar que você está propondo quente, né, Lars, em determinadas situações, mas a gente sabe o quanto isso é dolorido, né? E ao mesmo tempo vocês seguiram firmes e seguem firmes até hoje, educaram seus filhos, né, baseados na palavra de Deus, pregam o evangelho, são ativos na nossa igreja. Hoje o Lars é presidente da igreja, né, o primeiro vice, a Graça, secretária da igreja, também com festas e eventos, casais, muita coisa, muitas tarefas. A gente fica pensando, como é que dá conta disso tudo, né? E vocês têm se mostrado sempre disponíveis em servir com a gente. É privilégio mesmo, de verdade, de coração, servir ao Senhor com vocês, né? De verdade. Eu brinco com algumas pessoas que se a igreja perdeu um paizão, né? Eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de comparação e nem quero, né? Que faça nenhum tipo de comparação com o meu ministério, com o Ministério do Pastor Clóvis, que está anos-luz à frente do meu, né, uma história de mais de 20 anos, não tem nem o que falar, mas a igreja perdeu um paizão, né, acabou adotando um filho, e eu me sinto filho de todo mundo ali, né, mas esse acolhimento, esse primeiro olhar, né, de realmente ver, né, não só a figura do pastor, mas a figura do jovem que estava por trás daquela situação toda, todo o cuidado que vocês tiveram, eu sou muito grato, né, por tudo que vocês fizeram por mim e fazem até hoje, né, de verdade. Eu obrigado em nome da igreja por todo o carinho, por tudo que vocês fizeram até aqui e certamente vão fazer, né, bastante ainda, tem bastante coisa para fazer. Amém. Tamo junto. Dizemos assim, né, convém que ele cresça cada vez, né, mais que nós possamos diminuir e crescer junto na graça, no conhecimento da palavra, do carinho de Deus. E né? Deus colocou um pastor parecido com o nosso pastor, do pastor Clóvis, um pastor que abraça as pessoas, né, que gosta ali de estar junto. A gente vê o departamento ali infantil, né, eu falo que é um legado que o pastor deixou, né, o pastor Clóvis, e a gente vê o carinho do nosso pastor agora, né, o pastor Caleb, também com esse departamento, e o carinho também com as pessoas, né, as pessoas que estão chegando, o pastor abraçando, o pastor querendo que todo mundo esteja ali em união, esteja junto, e quem vem visitar a nossa igreja uma vez, não quer mais ir embora, vem. Ah, não vai mais não, já era. Fisgado pela barriga. Gente que gosta de gente, isso é bom. Isso é bom. Que não gosta de gente, que não gosta de abraçar, aí não vê o ministério crescer. Foi né? o que chamou muita atenção mesmo da igreja, foi ali mesmo o carisma, né? O primeiro dia que o pastor foi pregar lá, e fechou a igreja, né? E era isso que o pastor fazia, né? O pastor Clóvis, então falou assim, esse aqui é ele. É ele. Foi só confirmando, né? Que realmente era o pastor Caleb. A gente até hoje agradece a Deus, porque a gente sabe que temos certeza absoluta que foi o Espírito Santo de Deus que preparou o pastor Caleb para a IBPM. E a gente vê as promessas de Deus se cumprindo. O Espírito Santo falou assim, vocês vão casar o Caleb. Verdade. Ele ainda ficou assim, Ele falava assim, ninguém não, eu não vou casar, vai, pastor, Deus vai para você. E Deus preparou uma pessoa maravilhosa, que é a Evelyn,
e tenho certeza que ela vai ser bênção na vida do nosso pastor. Amém. Amém. Flecha, ô Lucas Paiva, obrigado por mais um episódio, obrigado pela parceria, você sempre com o seu olhar clínico aqui, somando na nossa conversa, esse podcast que deve muito à sua criatividade, ao seu trabalho, obrigado por mais um aí, valeu. Tamo junto, é isso aí, é só gratidão de estar podendo fazer esse... esse podcast aqui, e eu, como eu falei, eu que sou grato aqui de conhecer mais a BPN. Estou menos de um ano na BPN ainda, e quando eu participo desse podcast, eu me sinto mais parte ainda. Eu acho que a primeira vez que eu fui para a BPN, eu já pude me sentir parte. A gente comentou há um tempo atrás, que é incrível como a BPN é acolhedora, que você está há pouco tempo e já parece que você está há bastante tempo, você já se torna íntimo das pessoas. E com essa ferramenta que a gente está usando aqui, mais ainda, conhecendo histórias que são inspiradoras para a gente poder se sentir parte realmente. Eu fico muito feliz. Obrigado, Laércio. Obrigado, Graça, pelo tempo, pela disponibilidade, por compartilhar com a gente um pouco da história, até da intimidade de vocês, né? Estamos sabendo aí do namoro, né? Tudo feito aí... pela graça do Evangelho, né? Vamos falar de Jesus com a graça, né? E aí, vamos sair. Olha só. Obrigado, viu, por tanto aí, por tanto carinho, por tanto cuidado com a gente. Se vocês quiserem fazer as considerações finais de vocês, a hora é agora. O que eu tenho para dizer é assim, momento mais sério ainda, Jesus está voltando. Igreja do Senhor Jesus Cristo, prepare-se para a volta do Senhor. Muito obrigado, gente. Obrigado mesmo. Deus abençoe pastor, Deus abençoe Lucas, Deus abençoe a Igreja Batista do Parque das Nações, família e BPN. Muito obrigado. É isso aí. Graça, quer dizer algo? Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho. Mais uma vez, vocês estão de parabéns. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Amém. É isso aí. E a gente fica por aqui, então, mais um episódio do Além dos Bancos. Se você não viu nenhum dos outros episódios, você está convocado a entrar lá nas redes sociais da igreja e ver desde o primeiro episódio. A gente contou um pouco da história de hoje, falamos um pouco sobre a história do pastor Milton, tem bateria, tem irmão Petit, tanta coisa que você precisa saber da nossa história, da nossa igreja. Claro, você vai conferir aí ao longo da sua jornada aqui, que você vai passar pelas redes sociais da Igreja Batista do Parque das Nações. Mas, semana que vem tem mais, a gente volta com a Lei dos Bancos. Obrigado, Deus te abençoe e até lá.